O field não defende o suficiente do big. O que isso significa? Podem abusar de open raise de posições finais, o TOF, botão, small. Abusem, abram, porque a galera não sabe defender do big. Eu tenho caras que eu dou aula já há mais de um ano e não conseguiu chegar ainda a nem 35% de defesa no big, sendo que ele tem que defender 50 a 55. O cara que está estudando, mano, você imagina isso daqui, que eles estão olhando exclusivamente só para uma coisa, só para as cartas dele. Ele não está olhando fichas, ele não está olhando quem é o vilão, ele não está olhando stack efetivo, ele não está olhando stats, ele não está olhando nada, ele está olhando só as cartas dele. Então, o que é ruim ele folda, o que é razoável ele defende. Recreativos vão defender em torno de 25 a 30% do big, que é metade do que deveria defender. Então, a gente ganha dinheiro fazendo raise de posição final. Um critério importante, a gente blefar 3. Você pode blefar 3, já que o field não blefa 3? Pode. Em cima de quem teve uma aula igual essa. Em cima disso daqui, você pode blefar 3. Eu diria que daqui desses 15%, 5%, na verdade. O que vai fazer isso tornar uns 7,5% da população, mais ou menos. Então, pensa na hora de value betar river. Pensa principalmente na hora de você blefar river. Você tem que escolher o vilão que você vai blefar. Não tenta blefar recreativos. E principalmente, parece até uma ignorância isso, mas talvez não seja tanto. Nunca tente blefar os chineses, os russos e os brasileiros. São caçadores natos de blefe. E aí use a regrinha ao contrário, quando você tem valor. Extrapola na size, porque você vai tomar call do que ele tiver. Beleza, matamos a primeira parte. Alguma dúvida até aqui? Eu tenho uma dúvida ali sobre o field nunca faz raise, flop, c-bet pro bluff. É uma situação em que eu c-beto e o E o vilão... vilão dá raise. Ele dá raise em position, ele tá em position, ele poderia só te dar call para ver o turn e ele dá raise. Na minha c-bet, né? Entendi. Dá raise em cima da c-bet. Show. É exatamente isso. Rafa, eu tenho só uma dúvida no que você tinha comentado aí atrás, é o seguinte, o lance da trinca, mesmo quando eu tô fora de posição, joguei lá do MP 18877, trinquei no flop, eu vou ser betar, não vou não? Eu vou jogar de check raise sempre, porque mesmo, assim, acredito que nem tá no meu range ali, muitas vezes tá me dando brother, tá me dando as, x, e aí eu ser É que beto eu pra ver não se... consegui entender ou perceber muito bem o spot que você está tentando simular. Eu realmente não sou muito bom em visualizar um spot dessa forma. Mas vamos tentar mais uma vez. Ó, assim, eu tô de MP ali, que seja com o TOF, e daí Você é cutoff, o eu vilão é MP. Você está em position sobre ele, é isso? não, eu tô sem posição, eu sou Tá, EP, vamos supor que eu sou tá, EP. tá. Abri um Você é EP. 88, aí depois eu vou abrir o flop, eu trinquei no flop, eu não vou sair cebetando se eu tiver trincado esse flop? Muito provável que não. Muito provável que Entendi. não. Mas é porque, assim, já é costume meu na mesa, eu já vou estar, assim, já vai estar na cabeça deles que mesmo quando eu acerto ou eu não acerto o flop, eu vou sempre ser betar. Deixa eu te explicar uma coisa. Não, o pensamento não é esse. Em breve vai vir duas aulas de um ou mais instrutores de CBET OP e CBET IP. CBET IP você pode CBEtar 70, 75% das vezes, em position. OOP, Entendi. OOP, a sua CBET não deve passar de 42%. Ou seja, o pensamento ele não é eu vou CBEtar tudo. Não. Por que não? Porque você vai fazer muito mais check raise Estando fora de posição, entendi. Do que CBET OP. Sua CBET OP deve ser 40% para ser linda. 40%, não é nem metade das vezes que você vai se betar. Você não vai se betar flop valete high, 10 high, 9 high. Você não vai se betar flop dama high, principalmente. Você nunca vai se betar OP esses flops.
Mesmo Aí já quando é uma assim, aula. quando você tá com ficha e quer pressionar os adversários, o cara tá lá com stack mediano, você Não já tem manda a pressão, bomba. você não vai mandar as três, mano. Você não vai pressionar, o cara tá jogando em posição. Um minuto só Entendi. em cima do que ele está falando aí. No caso, quando eu tenho uma trinca, não convém querer inflar o pote, não? Quando eu tenho um valor de uma trinca? Fica muito vago a gente entrar discutindo spot agora, gente, porque uma aula de insight, se a gente começar a partir para conhecimentos técnicos, tipo, eu teria que parar e explicar, pô, você vai betar uma trinca, flop 10 valete 8 com pedida de flush. Você trincou 10, trincou valete, trincou 8, óbvio que você vai betar. Agora você tem par de 8, vai ter um flop rei, 8 e duque rainbow. Você vai betar para quê? Ô, Rafa, mas num board desse, como você falou, rei 8 Duque, dá um check raise, não vai fazer eles foldarem muito mais, já Mas que não não, tem aí pedida. não é check raise. Não vai entrar na linha de check raise. Vai entrar na linha de check call. Mas aí eu acho que a gente está perdendo um tanto do foco do que eu quero que vocês gravem no subconsciente. É simples, gente. É pegar as palavrinhas, as frases que estão escritas aqui, gravar. Depois vai ter bastante. Pô, vocês vão ter uma aula por dia com um instrutor diferente, uma vez um dia por semana. A gente acabou de fazer mais uma contratação. Então, vai ter muito conteúdo técnico. Vamos com calma, sem muita ansiedade. Primeiro, eu quero que vocês vejam isso daqui, gravem e apliquem. Eu estou com o print de quem está na aula. Quando eu pegar a review para fazer no final do mês de um torneio atualizado e ver vocês fazendo o contrário do que eu falei aqui hoje, eu vou dar a puxada. Eu vou falar, epa, peraí, você assistiu a minha aula? Por que você está fazendo isso daqui? Ô, Rafa, Oi. posso presumir então que se, por exemplo, eu dou check raise e o cara me vota um tribet ou chove mesmo, posso presumir que ele tenha valor 100%. Se não fizer parte desses 5% da população, sim. Sempre. 100% das vezes. Uhum. Sempre. Alguém quer falar? Mais um pode falar. Se eu tomo um check raise no turn ou raise flop c-bet, o que eu largaria, assim, por exemplo, um top pair com kicker ruim, eu já posso pensar em largar? Pode começar a pensar em largar, sim. Se você não tiver cartas que vão melhorar a sua mão, eu não digo ter 3 outs para melhorar a sua mão. Você tem que analisar quantas cartas vão ser boas para você turn e quantas cartas vão ser ruins para você turn. Quando a quantidade de cartas ruins é maior do que as boas, você já pode foldar. E tipo, 2 pares médios no turn, eu enfrento um check raise. Você vai estar perdendo provavelmente. Ah, beleza. Se não for esses 5% da população aplicando, você vai estar perdendo com certeza. Beleza, então. Mas isso não significa que você tenha que foldar. Tudo isso vai depender SPR, foldar 2 pares não é assim também, mas pode dar o call se sentindo mal, se sentindo muito mal. Ah, beleza. Acho que é até difícil foldar 2 pares aí, vai depender muito de como, reavaliar o river, reavaliar a size, por aí vai.